How should timber loads be loaded on a vehicle? Loaded against the headboard and the weight evenly distributed. Como as cargas de madeira devem ser carregadas em um veículo? Resposta: carregado contra a cabeceira da cama e o peso distribuído uniformemente. What effect will cornering force have on a heavy load when a vehicle goes around a bend? It will cause the vehicle's load to be thrown towards the outside of the bend. Qual o efeito da força de curva sobre uma carga pesada quando um veículo faz uma curva? Resposta: ela fará com que a carga do veículo seja lançada para fora da curva. How should an ISO cargo container be secured to a flatbed or skeletal trailer? With twist locks. Como um container de carga ISO deve ser fixado a um reboque de plataforma ou plataforma? Resposta: com travas giratórias. To secure a load in a box body truck, which of the following strategies should be used? Tightly pack the boxes together. Para prender uma carga em um caminhão-baú, qual das seguintes estratégias deve ser usada? Resposta: embale bem as caixas. What is the risk of driving an overloaded vehicle? The vehicle can become unstable. Qual é o risco de dirigir um veículo sobrecarregado? Resposta: o veículo pode ficar instável. When a driver is physically carrying a load, where on the driver's body should the load be positioned? Waist. Quando um motorista está fisicamente carregando uma carga, em que parte do corpo a carga deve ser posicionada? Resposta: cintura. When lifting a load, how should a driver stand? With feet apart, with one leg slightly forward of the other. Ao levantar uma carga, como o motorista deve se posicionar? Resposta: com os pés afastados, com uma perna ligeiramente à frente da outra. When lifting a load, what is the best posture for a driver to maintain? Straight back, but inclined forwards. Ao levantar uma carga, qual é a melhor postura para o motorista manter? Resposta: costas retas, mas inclinadas para a frente. When carrying a heavy package and needing to change direction, what should a driver do? Move with the feet. Ao carregar um pacote pesado e precisar mudar de direção, o que o motorista deve fazer? Resposta: mova-se com os pés. Where a driver using a well-maintained handling aid needs to move a heavy load on an uneven surface, up to what percentage of the load weight may be needed to move it? 10%. Quando um motorista, usando um dispositivo de auxílio de manuseio bem conservado, precisa mover uma carga pesada em uma superfície irregular, até que porcentagem do peso da carga pode ser necessária para movê-la? Resposta: 10%. When drivers are handling goods, what area of the body is most at risk of injury or wear and tear? Back. Quando os motoristas estão manuseando mercadorias, qual área do corpo corre a maior risco de desgaste por lesão? Resposta: costas. What is the term used to describe the science of fitting the job to the worker? Ergonomics. Qual é o termo usado para descrever a ciência de adaptar o trabalho ao trabalhador? Resposta: ergonomia. What is the first step in lifting safely? Assessing the load. Qual é o primeiro passo para levantar peso com segurança? Resposta: avaliando a carga. With regard to the load they are carrying, what should a driver ensure? That it does not cause danger or nuisance to other road users. Em relação à carga que está transportando, o que o motorista deve garantir? Resposta: que não cause perigo ou incômodo aos outros usuários da estrada. How might an unevenly distributed load affect a truck? The truck's stability is adversely affected. Como uma carga distribuída de forma desigual pode afetar um caminhão? Resposta: a estabilidade do caminhão é afetada negativamente.
What effect does sharp braking have on a loosely secured load? The load tends to go to the front of the vehicle. Qual o efeito de uma frenagem brusca em uma carga mal presa? Resposta: a carga tende a ir para a frente do veículo. Who is responsible for making sure that a truck's load is secure before undertaking a journey? The driver of the truck. Quem é responsável por garantir que a carga do caminhão esteja segura antes de iniciar uma viagem? Resposta: o motorista do caminhão. How should a load of steel scaffolding poles be secured? Secured firmly with strong chains or similar devices. Como uma carga de postes de andaime de aço deve ser fixada? Resposta: fixados firmemente com correntes fortes ou dispositivos semelhantes. What should a driver do if condensation is affecting the vehicle's windows? Dry the windows with a cloth and then use the demister system. O que um motorista deve fazer se a condensação estiver afetando os vidros do veículo? Resposta: seque os vidros com um pano E. Em seguida, use o sistema desembaçador. How can sunlight affect visibility in a car with dirty windows? It can seriously reduce visibility. Como a luz solar pode afetar a visibilidade em um carro com vidros sujos? Resposta: pode reduzir seriamente a visibilidade. What should a driver do before entering a tunnel? Check that the height of the vehicle is suitable for the tunnel. O que o motorista deve fazer antes de entrar em um túnel? Resposta: verifique se a altura do veículo é adequada para o túnel. What should a driver do before starting a journey on which they will encounter a tunnel? Check the tunnel height before starting the journey. O que um motorista deve fazer antes de iniciar uma viagem na qual encontrará um túnel? Resposta: verifique a altura do túnel antes de iniciar a viagem. A driver transporting a long load of 25 meters in length plans a journey which will take place entirely on designated roads. Which of the following permits is required? Garda permit. Um motorista transportando uma carga longa de 25 metros de comprimento planeja uma viagem que ocorrerá inteiramente em estradas designadas. Qual das seguintes autorizações é necessária? Resposta: a autorização da Garda. A driver transporting a long load of 28 meters in length plans a journey which will take place entirely on designated roads. Which of the following permits is required? A local authority permit for each local authority area passed through. Um motorista transportando uma carga longa de 28 metros de comprimento planeja uma viagem que ocorrerá inteiramente em estradas designadas. Qual das seguintes autorizações é necessária? Resposta: uma autorização da autoridade local para cada área de autoridade local por onde passar. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Driving during rush hour traffic. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve reservar um tempo extra. Resposta: dirigindo durante o trânsito da hora do rush. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Mandatory rest breaks. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve reservar tempo extra. Resposta: pausas obrigatórias para descanso. A driver comes to a bridge with a weight limit that is lower than their vehicle's weight. What should the driver do? Turn around and find an alternative route. Um motorista chega a uma ponte com um limite de peso inferior ao peso do seu veículo. O que o motorista deve fazer? Resposta: dê meia volta e encontre uma rota alternativa. When driving a low-loader vehicle with a wide load, what should a driver allow for? Narrow bridges. Ao dirigir um veículo de plataforma baixa com uma carga larga, o que o motorista deve levar em consideração? Resposta: pontes estreitas. When driving a car transporter, what should a driver plan ahead for? Low railway bridges.
Ao dirigir um caminhão-tanque em um tanque, o que o motorista deve planejar com antecedência? Resposta: pontes ferroviárias baixas. How can sunlight affect visibility in a vehicle with grimy windows? Visibility is reduced. Como a luz solar pode afetar a visibilidade em um veículo com janelas sujas? Resposta: a visibilidade é reduzida. What should a driver do when the exterior mirrors are covered with a film of dirt? Stop the vehicle safely and clean the mirrors. O que o motorista deve fazer quando os espelhos externos estão cobertos com uma película de sujeira? Resposta: pare o veículo com segurança e limpe os espelhos. Who is responsible for supplying any personal protective equipment, PPE, required by the driver? The employer. Quem é responsável por fornecer qualquer equipamento de proteção individual, EPI, exigido pelo motorista? Resposta: o empregador. To ensure that personal protective equipment, PPE, is maintained in serviceable condition, when should it be inspected? Before initial use during each work shift. To ensure that Para garantir que o equipamento de proteção individual, EPI, seja mantido em condições de uso. Quando ele deve ser inspecionado? Resposta: antes do uso inicial durante cada turno de trabalho. where personal protective equipment, PPE, is found to be defective or damaged on inspection, when must it be repaired or replaced? Before initial use on each work shift. Quando um equipamento de proteção individual, EPI, for considerado defeituoso ou danificado na inspeção. Quando ele deve ser reparado ou substituído? Resposta: antes do uso inicial em cada turno de trabalho. In general, how should children under 3 years of age be secured in a vehicle? They should always be secured in the correct child seat. Em geral, como crianças menores de 3 anos devem ser presas em um veículo? Resposta: elas devem sempre ser presas no assento infantil correto. Can a child under the age of 3 years be carried unrestrained in the vehicle's front passenger seat? No, an infant must always be restrained in the correct child seat. Uma criança menor de 3 anos pode ser transportada sem restrição no banco do passageiro dianteiro do veículo. Resposta: não, um bebê deve sempre ser transportado na cadeirinha correta. What should a driver ensure when carrying out an inspection under a raised tipper body? That the body is supported by props. O que o motorista deve garantir ao realizar uma inspeção sob uma caçamba basculante elevada? Resposta: que a caçamba esteja apoiada por escoras. When towing a trailer, a warning device or flag must be attached to a drawbar when it exceeds what length? 1.5 meters. Ao rebocar um trailer, um dispositivo de advertência ou bandeira deve ser fixado na barra de tração quando ele exceder com o comprimento. Resposta: 1,5 metros. What is the purpose of rear underrun barriers? To prevent cars from going under the body of the vehicle from the rear. Qual é a finalidade das barreiras traseiras contra o encaixe? Resposta: para evitar que os carros passem por baixo da carroceria do veículo pela parte traseira. Which of the following vehicles are required to be fitted with side or rear underrun guards? All vehicles exceeding 3,500 kilograms. Quais dos seguintes veículos precisam ser equipados com protetores inferiores laterais traseiros? Resposta: todos os veículos com peso superior a 3.500 kg. Which of the following rear underrun protective devices would pass a vehicle inspection? The distance between the device and the road surface is 550 millimeters. Qual dos seguintes dispositivos de proteção inferior traseiros seria aprovado em uma inspeção veicular? Resposta: a distância entre o dispositivo e a superfície da estrada é de 550 mm. What would make a pedestrian more visible to a driver at night? Wearing a high-vis jacket.
O que tornaria um pedestre mais visível para o motorista à noite? Resposta: usar uma jaqueta de alta visibilidade. If possible, what should a driver do before they use a fire extinguisher on a vehicle fire? Use the battery isolation switch. Se possível, o que o motorista deve fazer antes de usar um extintor de incêndio em um veículo em chamas? Resposta: use o interruptor de isolamento da bateria. When loading or unloading at night time, what is the most essential item of personal protection equipment PPE required by the driver? High visibility clothing. Ao carregar ou descarregar à noite, qual é o item mais essencial de equipamento de proteção individual EPI exigido pelo motorista? Resposta: roupas de alta visibilidade. Why should a driver adjust their head restraint before starting a journey? To provide support to the neck in the event of a collision. Porque o motorista deve ajustar o apoio de cabeça antes de iniciar uma viagem. Resposta: para fornecer suporte ao pescoço em caso de colisão. What is the purpose of daytime running lights on a vehicle? To increase the vehicle's visibility in daylight hours. Qual é a finalidade das luzes de circulação diurna em um veículo? Resposta: para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia. Which of the following statements is true in relation to tire pressure and driving on a motorway? The driver should ensure that tire pressure is correct, in line with the manufacturer's recommendations. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à pressão dos pneus e à direção em uma rodovia? Resposta: o motorista deve garantir que a pressão dos pneus esteja correta, de acordo com as recomendações do fabricante. How would a driver know that a brake light bulb is not working? By standing at the rear of the vehicle and checking as another person presses the brake pedal. Como um motorista sabe que uma lâmpada não está funcionando? Luz de freio. Resposta: ficando na parte traseira do veículo e verificando enquanto outra pessoa pressiona o pedal do freio. Which of the following vehicles are required to be fitted with side or rear underrun guards? All vehicles exceeding 3,500 kilograms. Quais dos seguintes veículos precisam ser equipados com protetores inferiores laterais traseiros? Resposta: todos os veículos com peso superior a 3.500 kg. Which of the following rear underrun protective devices would pass a vehicle inspection? The distance between the device and the road surface is 550 millimeters. Qual dos seguintes dispositivos de proteção inferior traseiro seria aprovado em uma inspeção veicular? Resposta: a distância entre o dispositivo e a superfície da estrada é de 550 mm. What easily determines the contents of fire extinguishers? The colored label. O que determina facilmente o conteúdo de extintores de incêndio? Resposta: a etiqueta colorida. What would make a pedestrian more visible to a driver at night? Wearing a high-vis jacket. O que tornaria um pedestre mais visível para o motorista à noite? Resposta: usar uma jaqueta de alta visibilidade. If possible, what should a driver do before they use a fire extinguisher on a vehicle fire? Use the battery isolation switch. Se possível, o que o motorista deve fazer antes de usar um extintor de incêndio em um veículo em chamas? Resposta: use o interruptor de isolamento da bateria. When loading or unloading at night time, what is the most essential item of personal protection equipment PPE required by the driver? High visibility clothing. Ao carregar ou descarregar à noite, qual é o item mais essencial de equipamento de proteção individual EPI exigido pelo motorista? Resposta: roupas de alta visibilidade. Why should a driver adjust their head restraint before starting a journey? To provide support to the neck in the event of a collision. Porque o motorista deve ajustar o apoio de cabeça antes de iniciar uma viagem? Resposta: para fornecer suporte ao pescoço em caso de colisão. What is the purpose of daytime running lights on a vehicle?
to increase the vehicle's visibility in daylight hours. Qual é a finalidade das luzes de circulação diurna em um veículo? Resposta: para aumentar a visibilidade do veículo durante o dia. Which of the following statements is true in relation to tire pressure and driving on a motorway? The driver should ensure that tire pressure is correct, in line with the manufacturer's recommendations. Ver explicação. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à pressão dos pneus e a direção em uma rodovia? Resposta: o motorista deve garantir que a pressão dos pneus esteja correta, de acordo com as recomendações do fabricante. How would a driver know that a brake light bulb is not working? By standing at the rear of the vehicle and checking as another person presses the brake pedal. Como um motorista sabe que uma lâmpada não está funcionando? Luz de freio. Resposta: ficando na parte traseira do veículo e verificando enquanto outra pessoa pressiona o pedal do freio. What should a driver do if a system warning light lights up on the dashboard of their vehicle whilst driving? Stop and check the problem. O que o motorista deve fazer se uma luz de advertência do sistema acender no painel do seu veículo enquanto estiver dirigindo? Resposta: pare e verifique o problema. What should a driver do if a red system warning light lights up on the dashboard of their vehicle? Stop and investigate the cause. O que o motorista deve fazer se uma luz vermelha de advertência do sistema acender no painel do veículo? Resposta: pare e investigue a causa. What is the purpose of the red reflectors at the rear of a vehicle? They reflect light at night to make other road users aware of the vehicle. Qual é a finalidade dos refletores vermelhos na traseira de um veículo? Resposta: eles refletem a luz à noite para alertar outros usuários da via sobre a presença do veículo. If, when driving along, the driver notices that the engine power is lower than normal, what should they do? Have the vehicle checked by a competent person. Se ao dirigir, o motorista perceber que a potência do motor está menor que o normal, o que ele deve fazer? Resposta: leve o veículo para ser verificado por uma pessoa competente. While driving, a driver notices a strong smell of fuel. What should they do? Stop where safe and investigate. Enquanto dirige, um motorista percebe um forte cheiro de combustível. O que ele deve fazer? Resposta: pare em um local seguro e investigue. While driving, the driver notices the vehicle temperature gauge showing red. What should they do? Stop in a safe place and have the problem investigated. Enquanto dirige, o motorista percebe que o medidor de temperatura do veículo está vermelho. O que ele deve fazer? Resposta: pare em um local seguro e solicite que o problema seja investigado. What should a driver do if they notice steam rising from the engine compartment? Stop where safe and investigate the cause. O que o motorista deve fazer se notar vapor saindo do compartimento do motor? Resposta: pare em um local seguro e investigue a causa. If a driver notices that structural parts of their vehicle's body have been affected by rust, what should they do? Have it repaired by a competent repair shop. Se o motorista notar que partes estruturais da carroceria de seu veículo foram afetadas pela ferrugem, o que ele deve fazer? Resposta: leve-o para uma oficina mecânica competente para reparo. After changing a wheel on a vehicle, which of the following should be checked soon afterwards? The wheel nuts. Após trocar uma roda em um veículo, qual dos seguintes itens deve ser verificado logo em seguida? Resposta: as porcas da roda. In general, how often should a driver check the tire pressure of a vehicle? Regularly. Em geral, com que frequência o motorista deve verificar a pressão dos pneus de um veículo? Resposta: regularmente. What is the main reason for maintaining the correct tire pressures? To help provide optimum road holding. Qual é o principal motivo para manter a pressão correta dos pneus? Resposta: para ajudar a proporcionar uma ótima aderência à estrada.
A fault in which component may lead to uneven or excessive tire wear. Suspension. Uma falha em qual componente pode levar ao desgaste irregular ou excessivo dos pneus? Resposta: suspensão. What can be affected by driving on underinflated tires? Fuel consumption. O que pode ser afetado ao dirigir com pneus murchos? Resposta: consumo de combustível. When should tire pressure be checked? When the tires are cold. Quando a pressão dos pneus deve ser verificada? Resposta: quando os pneus estão frios. During a weekly check, a driver notices a badly worn front tire. What should the driver do? Have the worn tire replaced. Durante uma verificação semanal, um motorista percebe um pneu muito gasto. O que o motorista deve fazer? Resposta: troque o pneu gasto. What effect could hitting or mounting the curb have on a vehicle's tires? It could damage the sidewalls. Qual o efeito que bater ou subir na guia pode ter nos pneus de um veículo? Resposta: pode danificar as laterais. What does worn tread along the edge of the inside of a tire suggest? Steering alignment may be faulty. O que sugere a banda de rodagem desgastada ao longo da borda interna de um... Resposta: o alinhamento da direção pode estar com defeito. With regard to tires, what should a driver do before starting a long journey? Check the tires are inflated to normal air pressure. Em relação aos pneus, o que o motorista deve fazer antes de iniciar uma longa viagem? Resposta: verifique se os pneus estão calibrados com a pressão de ar normal. Under what circumstances would a driver increase the air pressure in the tires? When taking a journey with additional passengers. Em que circunstâncias dirigir aumentaria a pressão dos pneus? Resposta: ao viajar com passageiros adicionais. What should the driver do to secure the vehicle when changing a front near side, left-hand side wheel? Ensure that the vehicle cannot roll when jacked up. O que o motorista deve fazer para proteger o veículo ao trocar uma roda dianteira do lado esquerdo? Resposta: certifique-se de que o veículo não possa rolar quando levantado como um macaco. What is the most common cause of heavy steering? Underinflated tires. Qual é a causa mais comum de direção pesada? Resposta: pneus murchos. Which of the following is a driver required to keep in good condition? Seatbelts. Qual dos seguintes itens o motorista precisa manter em boas condições? Resposta: cintos de segurança. When attaching a trailer to their vehicle, what must a driver check? That the load is evenly spread. Ao engatar um reboque ao seu veículo, o que o motorista deve verificar? Resposta: se a carga está distribuída uniformemente. When attaching a trailer to their vehicle, what must a driver check? That the trailer coupling is attached securely. Ao engatar um reboque ao seu veículo, o que o motorista deve verificar? Resposta: se o engate do reboque está firmemente preso. What should be done with the airlines of an uncoupled tractor unit? They should be stowed away properly. O que deve ser feito com as linhas de ar de um trator desacoplado? Resposta: elas devem ser arrumadas corretamente. Why should the fifth wheel drawing plate on an articulated truck be sufficiently greased? To reduce wear. Por que a placa de desenho da quinta roda em um caminhão articulado deve ser suficientemente lubrificada? Resposta: para reduzir o desgaste. What should a driver check after driving a truck over rough or broken ground? That stones are not stuck between the rear twin wheels. O que um motorista deve verificar após dirigir um caminhão em terrenos irregulares ou acidentados? Resposta: se não há pedras presas entre as rodas duplas traseiras. When driving a tipper truck and about to exit a quarry, what should a driver ensure? That the tailboard is secured. Ao dirigir um caminhão basculante prestes a sair de uma pedreira, o que o motorista deve garantir?
Resposta: que a plataforma traseira esteja travada. When driving a tipper truck and about to exit a quarry, what should a driver ensure? That there are no stones lodged between the twin wheels. Ao dirigir um caminhão basculante prestes a sair de uma pedreira, o que o motorista deve garantir? Resposta: que não haja pedras alojadas entre as rodas duplas. When driving a tipper truck and about to exit a quarry, what should a driver ensure? That the diff lock is disengaged so as to improve road holding. Ao dirigir um caminhão basculante e prestes a sair de uma pedreira, o que o motorista deve garantir? Resposta: que o bloqueio do diferencial esteja desengatado para melhorar a aderência à estrada. With respect to tires, what should a driver check for when carrying out a walk-around check of the vehicle? That they are correctly inflated. Com relação aos pneus, o que o motorista deve verificar ao realizar uma inspeção geral do veículo? Resposta: se eles estão calibrados corretamente. What should the driver ensure when carrying out an in-cab check of the vehicle? That the horn is working properly. Ver explicação. O que o motorista deve garantir ao realizar uma verificação do veículo na cabine? Resposta: que a buzina esteja funcionando corretamente. During the driver walk-around check of the vehicle, what check should be carried out on the mirrors? That all mirrors are secured and adjusted correctly. Durante a verificação geral do veículo pelo motorista, quais verificações devem ser realizadas nos espelhos? Resposta: se todos os espelhos estão presos e ajustados corretamente. During the driver walk-around check of the vehicle, what check should be carried out on the exhaust? That it is not loose or excessively noisy. Durante a inspeção geral do veículo pelo motorista, quais verificações devem ser realizadas no escapamento? Resposta: que não esteja solto ou excessivamente barulhento. During the driver walk-around check of the vehicle, what check should be carried out on the fuel cap? That it is properly closed and locked. Durante a verificação geral do veículo pelo motorista, quais verificações devem ser realizadas na tampa do tanque de combustível? Resposta: se está devidamente fechada e travada. When carrying out an in-cab check of the vehicle, the driver should ensure which of the following is working properly. D. Mr. Ao realizar uma verificação do veículo na cabine, o motorista deve garantir que qual dos seguintes itens esteja funcionando corretamente. Resposta: desembaçador. With respect to the lights, what must a driver check for when carrying out a walk-around check of a vehicle? That they are clean and in good condition. Com relação às luzes, o que o motorista deve verificar ao realizar uma inspeção geral de um veículo? Resposta: se elas estão limpas e em boas condições. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check after the walk-around check and prior to leaving the depot? Brakes are operating correctly. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar após a inspeção geral e antes de sair do depósito? Resposta: os freios estão funcionando corretamente. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check when on the road? The ABS or EBS lights do not remain on. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar ao dirigir? Resposta: as luzes do ABS ou EBS não permanecem acesas. With regard to vehicle checks, which of the following should the driver check when on the road? Speed limiter is working correctly. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar ao dirigir? Resposta: o limitador de velocidade está funcionando corretamente. With regard to vehicle checks,
Which of the following should the driver check when on the road? Speedometer is operating correctly. Com relação às verificações do veículo, qual dos seguintes itens o motorista deve verificar ao dirigir? Resposta: o velocímetro está funcionando corretamente. Tire pressure should be maintained to which of the following specifications for large vehicles? Per the manufacturer's recommendation. A pressão dos pneus deve ser mantida de acordo com qual das seguintes especificações para veículos grandes? Resposta: conforme recomendação do fabricante. What can an increase in the average fuel consumption mean? The vehicle needs servicing. O que pode significar um aumento no consumo médio de combustível? Resposta: o veículo precisa de manutenção. Which of the following is an external vehicle check that must be carried out by the driver? The vehicle access, steps, handholds and Qual surfaces das are in seguintes good opções condition. é uma verificação externa do veículo que deve ser realizada pelo motorista? Resposta: o acesso, degraus, apoios para as mãos e superfícies do veículo estão em boas condições. What items should a driver check when carrying out an external walk-around? Wheel nut pointers are aligned where fitted. Quais itens o motorista deve verificar ao realizar uma vistoria externa? Resposta: os ponteiros das porcas das rodas estão alinhados onde instalados.